vamos falar do Flamengo, que também jogou fora de casa. 2-0 para cima do Cuiabá. Parece fácil, você olha esse resultado assim, mas o Flamengo encontrou dificuldades na partida. Não foi tão simples assim. Dessa vez, o gramado foi aprovado pelo Flamengo. Não demorou muito para o rubro-negro abrir o placar na Arena Pantanal. Aos 9 minutos, pressão na saída de bola do Cuiabá. Vitinho roubou e Bruno Henrique lançou para João Gomes. O volante girou, ajeitou para Pedro, que colocou na rede. 1-0, 10º gol do atacante na temporada. O Cuiabá respondeu com o voleio de Elton, mas ele pegou mal na bola. Nessa jogada, Vitinho arriscou de fora da área. Na sobra, Bruno Henrique ficou de frente para o gol. Era a chance do segundo. Walter defendeu. O Flamengo dominava a partida, mas não conseguia ampliar. O Cuiabá chegou com perigo no segundo tempo, quando Cleison enfiou essa bola para Danilo, que ficou cara a cara com Gabriel Batista e mandou para fora. Que chance! O Fla caiu de rendimento na segunda etapa e o Cuiabá passou a assustar mais. Vitinho aparecia bem no ataque. Walter defendeu o chute cruzado do camisa 11. Aí Rogério Ceni perdeu Diego, que teve uma torção no joelho, e tirou João Gomes, que ia bem na partida. A torcida pegou no pé do treinador nas redes sociais, mas ele se explicou. João Gomes no intervalo estava um pouco cansado, falou para mim que estava sentindo um pouquinho, e principalmente na hora que eu vi o Diego tendo que sair de maca, que não voltaria, o médico fez sinal da troca. Eu também tenho que pensar no meu próximo jogo, né? Eu não posso só pensar nesses 90 minutos. Na sequência, Bruno Henrique deu bom passe para Pedro. Ele tinha Vitinho livre ao lado, mas foi fominha e preferiu chutar para o gol. Não rolou. Nessa cobrança de falta do Cuiabá, Rafael Gava levantou na área. Arão afastou, Camilo ficou com a bola. Chutou para o gol e fez. O árbitro marcou o impedimento de Paulão antes da finalização da jogada. Mateuzinho e Muniz podiam ter feito o segundo, mas o autor do gol foi Thiago Maia. Depois de 7 meses fora, o volante recebeu essa bola do garoto Rodrigo Muniz nos acréscimos e desencantou com a camisa do Flamengo. Segundo jogo dele pós-cirurgia, decidiu a partida, 2-0. Cara, muito feliz mesmo. Com certeza aí que vai ficar marcado na história. Eu já tinha feito o gol, mas nem foi anulado, agora não foi anulado, né? Mais feliz aí por estar ajudando a equipe e sair com a vitória. Valeu, tamo junto. Teve aquele agradecimento ao garçom. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Essa foi a 4ª vitória do Flamengo no Brasileirão e o fim da invencibilidade do Cuiabá jogando em casa. Com 2 jogos a menos, o rubro-negro chegou a 12 pontos e entrou no G6. Na próxima rodada, a equipe do técnico Rogério Ceni enfrenta o Fluminense em um estádio diferente do habitual, na Neoquímica Arena, em São Paulo. Graças a Deus estamos com a vitória, que era o mais importante, voltar a vencer. E agora é trabalhar para esse clássico aí do final de semana e recuperar aí. Recuperamos bem, né? Hoje, graças a Deus, mais uma vitória. E para cima do Fluminense para conquistar mais uma e subir na tabela. Denilson, a gente está vendo aí o Flamengo, que esse vai incomodar muito no Campeonato Brasileiro, todo mundo sabe. Perdeu o Gerson, que é uma peça sem reposição, não tem jeito. É isso aí. Você vai ter que andar, vai ter que dirigir sem uma peça igual, não tem jeito. Não tem uma similar, nem uma genérica. Mas é aquela história, o Thiago Maia é um jogador que passou por uma lesão muito longa, voltou, está voltando, na verdade, e já faz esse gol, começa a ganhar confiança. Dentre as opções que aí estão, ele parece ser um candidato principal a ocupar essa vaga de titular. É o que tem um pouquinho mais de qualidade técnica a hora que passa do meio de campo para frente. Os outros jogadores, o João Gomes, por exemplo, ele marca bem, mas eu acho que nessa construção ele tem uma certa dificuldade. Então o Rogério Ceni provavelmente vai pensar de que forma que ele vai armar esse time aí com a ausência do Gerson. Importante a volta do Thiago, tinha uma previsão de praticamente de 8 a 10 meses para voltar, ele conseguiu antecipar essa volta aí em 2, 3 meses, então assim, feliz pela recuperação dele e obviamente você fica contente de ver um jogador voltando sem
Você vê ele jogando, parece que ele não ficou parado muito tempo. Então, parabenizar o departamento médico do Flamengo pela recuperação do Thiago, que vai ser importante. Eu acho que nessa lista de jogadores do meio de campo, na ausência do Gerson, eu acho que é o que arranca na frente aí para ser o substituto. Longe de comparação, você falou muito bem, não tem como comparar a qualidade técnica do Gerson, porque não tem nenhum jogador no elenco do Flamengo que vai conseguir fazer isso. Tanto é que na saída do Gerson, uma das últimas coletivas do Rogério Ceni antes da saída do Gerson, ele falou dessa característica do jogo que pisa na bola, que tem inteligência, consegue quebrar a linha de marcação no meio de campo. Não tem esse jogador no elenco do Flamengo. Então, provavelmente o Thiago deve ser esse substituto. Eu dou um desconto para essa partida. Não que o Flamengo tenha sofrido no jogo, mas em alguns momentos o Cuiabá começou a criar oportunidades, começou a incomodar. Mas tem que dar um desconto, porque você não tem Arrascaeta, Everton Ribeiro, não tem o Isla, até o Mateuzinho não está comprometendo tanto ali na lateral direita. E o Gabigol, tem o Pedro, não é? A gente sabe que é um substituto que ninguém no Brasil hoje tem no banco de reservas para um atacante titular, como no caso do Pedro e Gabigol. Mas o Flamengo está voltando, Denilson, daqui a pouquinho com todo mundo. É um time que vai sim figurar muito bem no Brasileiro, eu não tenho dúvida disso. Um outro detalhe, Loiro, a mesma relação que eu falei aqui do Galo, que veio perdeu pro Juventude também, né? Então já dá uma resposta. Não jogou bem, oscilou no jogo, primeiro tempo bom, segundo tempo ruim, mas era importante você vencer, porque você tá ali perto do bloco de cima. Bom, finalizada a 8ª rodada da Série A, a gente tem a classificação aqui no nosso telão. O Bragantino continua na ponta, empatou, mas tem 18 pontos. Atlético Paranaense e Palmeiras tem 16, o Fortaleza foi a 15. O Galo, com a vitória de ontem, chegou a 13. O Flamengo, que venceu, também foi a 12, assim como Santos e Juventude. Aí o Bahia tem 11 pontos e fechando essa primeira página aqui da classificação, o Atlético Goianiense com 10. Virando, a gente vai ver o Corinthians ali com 10 também, Ceará com 10, Fluminense com 10, o Internacional com 9, o Sport com 6, o América com 6, venceu a primeira no campeonato. E aí os times que não venceram ainda, São Paulo com 5, Cuiabá com 4, Chapecoense 4 e o lanterna do campeonato é o Grêmio com 2 pontos. 2 pontos, hein? Que situação, e o Bolzão já deu a letra, né? O Bolzão já deu a letra no final de semana, filho. Promete, hein? Vai ter que ganhar ou ganhar. São 2 pontos em 18 disputados. Lembrando que o Grêmio tem 2 jogos a menos, mas em 18 pontos só somou 2. Tá, e esses 2 jogos a menos não. Um é Flamengo, outro é Cuiabá. Nessa situação aí não tem. Enfim, o Grêmio precisa abrir o olho. Quando o Bolzan vem a público, dá uma coletiva dando um ultimato aí pro treinador, Mariana, mas ele é que é fato que muitos flamenguistas não gostam do Rogério. Isso é fato, não sei se vai mudar tão cedo, não. Não, e só um detalhe que eu acho que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, é que o Cuiabá vinha crescendo na competição. O Cuiabá não venceu, é verdade, mas vinha de 3 empates em sequência e alguns complicados, né? O Cuiabá empatou com o São Paulo. Então, assim, é preciso... Alguém pode até falar, o São Paulo não vem bem. Tá bom, mas empatar com o São Paulo no Morumbi para um time novo como é o Cuiabá é um feito. O Flamengo venceu o jogo. Quando a gente analisa, é que a gente sabe que o potencial é maior. E as mudanças, quer queira, quer não, elas influenciaram em uma queda de rendimento na segunda etapa. Ontem venceu o jogo. É preciso tomar cuidado. Mas tem uma coisa, Prats. Quem insiste com o Michael é o Rogério Ceni também, né? É no jogo na chuva, no jogo no seco, no jogo em tudo que é lugar, né? Tem algumas coisas que eu concordo com as críticas do torcedor. E tem coisas que eu concordo também, Bruno. O que a gente tende, eu acho, que avaliar é o seguinte: se tudo que de ruim acontece ou que não dá resultado é culpa do técnico, será que ele não tem mérito nenhum quando tem resultado também? Sim, porque senão vai ficar a seguinte situação: olha, o time venceu, esse time é muito bom, esses jogadores resolvem qualquer coisa. O time não venceu, não tem treinador. Aí eu acho que fica até desigual a algum tipo de análise, porque a coisa ruim é culpa do técnico, a coisa boa o técnico não tem mérito nenhum, é só quem joga. E não é bem por aí, né? Mas, Marra, aí o que eu te pergunto, assim, onde está esse grande problema e onde o Rogério Ceni tem que atacar para talvez conseguir essa paz? É em intensidade? É em fazer um futebol mágico? Onde o Rogério Ceni tem que arrumar aí? Porque, querendo ou não, ele foi campeão, claro, com algumas críticas. Ontem venceu também, claro, com algumas críticas. Mas onde ele tem que fazer essa virada de chave acontecer? Não, é incrível, Mariana, porque eu não tenho essa resposta. Porque há algum tempo eu falava, não, os títulos vão dar alguma tranquilidade. Ele já ganhou os títulos. Não tem como.
Não tem como. Sabe por quê? Porque é uma rejeição que vem de algo que ele construiu na carreira dele. Isso, certo? Em outro clube. Que é maravilhoso, né, certo, para uma torcida, mas que para outras é uma rejeição que, como o Marra falou, nem com título ele conseguiu apagar, né, Marra? Não, e assim, eu não tô com isso falando que ele não comete erros. A gente falou aqui, segundo tempo ficou, o Cuiabá poderia ter empatado, gente. Porque sim, porque a saída do João Gomes, porque o Cuiabá melhorou, só que venceu. Só que, assim, é incrível como parece que é interminável isso. Ele tem erros, ele tem equívocos, mas vocês que me falaram aqui no grupo, né, que eu não tinha visto, ele estava nos Trend Topics no Twitter, né, como fora Ceni. Gente, o time tá... O Flamengo, para mim, é o principal candidato ao título brasileiro. Seria, então, um tricampeonato em sequência. Que coisa incrível, hein? Que coisa incrível. Mas é um principal favorito mesmo com esse segundo tempo que fez aí contra o Cuiabá, mesmo com essas dificuldades, assim, ou isso Bruno, vai voltar ao normal? Fala mais. Bruno, sabe uma questão que aí eu acho que é legal até o Prats falar? Porque assim, talvez o que tenha mudado aí, quando a gente vê hashtag Fora Ceni, a pergunta que eu fiz pro Marra, de o que ele tem que fazer para virar essa chave, é quando eu já começo a observar as pessoas falando assim, mas eu não tenho talvez tanto medo do Flamengo mais, entende? Antes, em 2019, enfim, o medo era muito grande. Hoje, eu acho que a situação para alguns torcedores dá para encarar. Eu acho que é esse o ponto, né, Prats? Pode ser, Mariana. Agora, 2019 deixou o flamenguista mal acostumado. A gente já falou aqui. O que houve em 2019, até que se prove ao contrário, é a exceção que confirma a regra. Essas dificuldades que nós temos visto, mesmo com um time fortíssimo, o melhor elenco do país, como é o caso do Flamengo, essas dificuldades são normais. Sobrar em jogos é difícil no Brasil. Mas com o Jorge Jesus era 3-0, 4-0, dando a impressão que poderia ter sido